Muito bom dia, minhas melhores saudações a todos aqueles que, mais uma vez, me honram, me dão muita alegria em participarem desses nossos encontros semanais, aqui com a série Registros sobre Registros, hoje com a sua exposição de número 225. Eu quero inicialmente saudar e agradecer à Noregra do Paraná por permitir-me esta imensa honra de poder transmitir essas nossas aulas, considerações sobre o direito registral, por esta página prestigiosa da entidade paranaense das notas e dos registros. Meus cumprimentos, portanto, e agradecimentos à presidente da Noregra do Paraná, a tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo da Vecchia, bem como a todos os integrantes da junta diretiva dessa instituição paranaense. Quero também dizer-lhes que aceitei hoje, o que me agrada muito por vários motivos, um convite para uma palestra que ainda vai ser devidamente concertada na muito querida cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Eu estou satisfeito porque será uma palestra presencial, de certo, como não poderia deixar de ser, com essas palestras presenciais, tomados os cuidados que alguns julgam convir nessa situação. E depois eu fico satisfeito de poder ter essa ideia de ter um encontro pessoal com aquela gente boa do estado do Maranhão. E ontem mesmo, não posso deixar de dizer isso, dada a alegria que me causou a notícia ontem, eu quero deixar aqui consignado publicamente o quanto de contentamento me provocou a notícia que a Roceline Rodrigues, e depois confirmou a Rossane, me deram acerca do aumento da família Rodrigues. Eu fico muito satisfeito com isso e eu tenho para mim, é uma coisa que é preciso ser dito. As mães tornam-se mães desde a concepção. De modo que eu quero dar cumprimento à nova mãe, ainda que tenhamos que aguardar algum tempo para ver o resultado, enfim, para termos a visão do resultado dessa maternidade. Mas eu não poderia deixar de fazer esse registro, porque a notícia me deu realmente muita alegria. Mas vamos ver se vamos efetivamente para São Luís. E isso também serve para provocar a Noregra do Paraná a que cuide da instalação da Academia Paranaense, que ela é uma realidade, uma instituição notável, mas que precisa instalar-se para começar o seu regular funcionamento. Será provavelmente um centro referencial para todo o Brasil em matéria de direito notarial e registral. Bom, e por falar nisso, eu recomendo que quem queira se dedicar a um estudo, nesse caso pontual, monotemático, mas muito interessante, sobre a distinção entre escritura pública e ata notarial, que não perca a manifestação autorizada da tabeliã Mônica Della Vecchia, na live que será feita amanhã, se Deus permitir, às 19h30, pelo YouTube do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, com a presença do professor Marcelo Grimoni, que é diretor da Faculdade de Direito, do curso de Direito lá do Centro Ítalo-Brasileiro, um jurista de muito respeito, efetivamente, com a presença do desembargador Cleiton Maranhão, magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu também estarei por lá para aprender essa distinção da autoridade da doutora Mônica Della Vecchia.
Então amanhã, 18h30, no canal do YouTube do Centro Ítalo-Brasileiro. E quem sabe a doutora Mônica não providencia a possibilidade de transmitir ao mesmo tempo esta aula, esta live, pelos canais da ANOREC. Lembremos também que o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro está ultimando o preparativo para a instalação que se fará, se Deus permitir, em meados de março, do curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral, do qual curso há 2 professores, um corpo docente muito vasto, 2 professores que são integrantes da ANOREC do Paraná. Isso é a mostra da excelência com que se vai reconhecendo o estudo no âmbito dessa entidade paranaense. Bom, muito bem. Hoje nós vamos tratar da anticrese. Essa história da anticrese merece uma referência que, aliás, ontem eu já havia feito na exposição das cláusulas notariais, porque é tão rara a anticrese que era objeto de brincadeira. Quando chegava um juiz novo na vara de registro, a gente, para aclimar o colega, falava alguma coisa de que devia dedicar-se ao estudo da anticrese. E houve mesmo um curador de registros públicos que a título de gracejo, né, imaginou mesmo um curso com vários temas, larguíssimo, por mais de ano, só para tratar da anticrese. Evidentemente uma referência faceciosa, por assim dizer, mas que mostra bem, serve para mostrar que a anticrese é um instituto sem aplicação, ou de raríssima aplicação nos tempos atuais e no Brasil em particular. Se alguém me perguntasse o que é uma anticrese, eu diria, claro que isso não é exato, mas eu diria que isso é uma hipoteca com deslocação possessória. Pronto. Seria mais ou menos definido. É mais ou menos isso. Ou como foi uma frase já de Bonecase, um grande jurista italiano, e da qual me aproveitei para fazer comentário aqui que está lançado com essa exposição. Anticrese é assim um parente, provavelmente o parente mais pobre na lista dos direitos reais, na família dos direitos reais. Mas nós temos que cuidar dele. E até acho interessante que nós cuidemos da anticrese com muita atenção, exatamente porque é um instituto pouco ou nada conhecido entre nós. Então vamos tratar de examinar isso. Aí numa série de 2 ou 3 exposições, para compreender mais ou menos do que se trata. Bom, Afonso Fraga, olha, nós estamos falando de Afonso, talvez um dos maiores nomes dos direitos reais no Brasil, diz que de todas as formas de direito real sobre coisa alheia, agora cito entre aspas, a que oferece maior número de desvantagens e tão graves que em quase todos os países cultos, mesmo nos que a acolhem nos seus códigos, vai se tornando raríssimo o seu uso. É a anticrese. Ou seja, raríssimo o seu uso, apresenta desvantagens graves, vai sendo abandonado em toda parte, etc. Bom, por mais que nós reconheçamos esta infrequência da utilização da anticrese no Brasil, o fato é que o Código Brasileiro de 2002 manteve o Instituto. E manteve com o aplauso de parte da doutrina. Eu observo, por exemplo, que esse aplauso se encontra na edição atualizada de 2003 do curso de Direito Civil, Direito das Coisas de Washington de Barros Monteiro,
Eu observo isso porque a data, a esta altura, evidentemente a obra havia sido já atualizada por competentíssimos juristas. E, e esse é o ponto. Se não foi diretamente o professor Washington, foram esses competentes juristas que aplaudiram a manutenção da anticrese no Código Civil de 2002. Então, não é pouco. Mas há quem critique. Não faltaram críticas. Eu refiro uma aqui, ilustrativamente, de um grande jurista também, Carlos Roberto Gonçalves, no seu Direito Civil Brasileiro, volume 5º, edição 2005, página 647 e página 648. Carlos Roberto Gonçalves, como sabem, é um grande civilista, foi um magistrado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, deixando de lado, abstraindo o tema de disputar-se doutrinariamente sobre a natureza pessoal ou real da anticrese, porque isso é disputável, e nós vamos ver que o nome anticrese, ao fundo, serve para referir ambas as realidades, ou seja, o título e o direito real. O fato é que no Brasil o Instituto vem elencado expressivamente, explicitamente, no Código Brasileiro atual. Então, naquela lista de direitos reais que há no artigo 1225, encontra-se no inciso 10 a anticrese. E o Código vai mais além. Se nós somos no artigo 1419 do Código Civil Brasileiro, de 2002, vamos lá encontrar uma indicação expressiva, expressa, manifesta, de que a anticrese é uma garantia real. Eu leio, abro aspas. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Fecho aspas. Portanto, no caso brasileiro, não há dúvida de que se trata de direito real. E a anticrese, por isso mesmo, está referida no inciso 1º do artigo 167 da nossa vigente Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, como título que é suscetível de registro stricto sensu no ofício imobiliário. Vamos lá, vamos ver no item 11 desse artigo 167. Dispondo adiante o artigo 241 da mesma Lei 6.015, que deve ser registrado no livro 2, o título de anticrese, indicando-se, declarando-se também o prazo, a época do pagamento e a forma de administração. Pronto, aí se vê que realmente integra o sistema formal de inscrição no ofício imobiliário. Portanto, é um caso, a anticrese é um direito real sobre imóvel alheio, como eu disse há pouco, um parente pobre, entre os direitos reais, a expressão é de bonecase, um imóvel de cuja posse se investe o credor anticrético. O credor anticrético é o titular da anticrese. Ele se investe na posse do imóvel para, dessa posse do prédio, perceber frutos. Que, isso dependerá dos ordenamentos jurídicos, mas enfim, esses frutos podem ser imputáveis ao pagamento só de juros ou dos juros e do capital. Juros que dizem respeito a uma dívida a que corresponda a garantia configurada com anticrese. Ou seja, pode haver imputação do pagamento só à conta dos juros. E pode haver imputação do pagamento à conta dos juros e do capital emprestado. Esse vocábulo anticrese provém do grego. Howard Dors, famoso romanista contemporâneo da Espanha, um dos maiores do mundo, e em todos os tempos, dos maiores humanistas de todos os tempos, aponta-lhe o significado de contragozo. Ou seja, anticrese significa contragozo, ou seja, uma compensação. Ou seja, eu tenho um gozo e tenho uma compensação, eu tenho uma fruição e tenho uma compensação por essa fruição. Ambos, então, estão correlatas. O que se compensa aqui? O uso pecuniário,
é compensado com a fruição da coisa garante. Então, alguém tem um determinado uso, uma determinada utilização monetária, e isso se compensa com a fruição da coisa garante. Afonso Fraga, que eu já citei aqui na sua obra Direitos Reais de Garantia, cuja leitura e estudo é muito recomendável a quem queira se especializar no tema dos direitos reais. Depois de referir-se à vivíssima disputa, a expressão é dele, vivíssima disputa, sobre a natureza do Instituto, ou seja, esse pessoal real, afirmou que para a quase totalidade dos filólogos e juristas, é interessante, vai se ver por que ele menciona os filólogos, a anticrese consistia no uso ou gozo de coisa entregue pelo devedor ao credor para se ir pagando dos juros e do capital, ou seja, do principal do crédito. E ele usa aqui até uma expressão latina conhecida e utilizada ao tempo dos jurisconsultos romanos. Multus pignoris usus pro credito, ou seja, o uso multus pignoris, ou seja, o uso da coisa garante para saldar o crédito. A principal divergência filológica, por isso que Afonso Fraga menciona filólogos, e a isso é preciso que se diga que Afonso Fraga teve mínima simpatia com essa dissidência, embora também seja justo dizer que essa dissidência foi apoiada por um jurista de grande valor, Troplon. Essa dissidência filológica proveio de um autor do século XVII, nascido no final do século XVI, mas que escreveu no século XVII, Cláudio Salmácio. E ele, em seu estudo De modo usurarum liber, sustentava, e Afonso Fraga diz, olha, ele era profano em matéria jurídica, acusou de ser profano em matéria jurídica, que a anticrese consistia num empréstimo recíproco, contrarium mutuum alter mutual alter remutual. Ou seja, eu empresto dinheiro e o devedor anticrético me empresta a coisa. Seria um empréstimo recíproco, segundo esse autor, Salmácio, que foi apoiado por Troplon. Mas essa ideia não parece a mais feliz. Entre nós, por exemplo, o conselheiro Rodrigues Lafayette, outro jurista excepcional, e cujo livro Direito das Coisas é obra também imperdível, no parágrafo 168 dessa sua obra, Direito das Coisas, apoiando-se em Jourdain e Troplong, o mesmo Troplong que havia apoiado Salmácio, entendia que originariamente o objeto próprio da anticrese apenas se limitava a compensar os juros, mediante os frutos percebidos da posse da coisa. Todavia, esse é o problema. Ou seja, o que se queria com o empréstimo da coisa era simplesmente compensar os juros. Mas como o excesso de valor desses frutos, muitas vezes, superasse o dos juros, na prática o Instituto terminou por estender-se. De maneira que, são palavras de Lafayette, se diz haver sempre anticrese, quer os rendimentos sejam tão compensados nos juros, quer sejam também imputados no capital. Ou seja, inicialmente qual era a ideia, diz Lafayette, com esse apoio que eu referi em Jourdain e Troplong? Era pura e simplesmente receber a posse do imóvel para ir cobrando juros, e não o capital. Calha que os frutos muitas vezes superavam o valor dos juros. Daí que então se tenha estendido a prática para que então pudesse ser também compensado o valor do capital, o valor pecuniário emprestado, do crédito principal. Bom, prevaleceu no direito brasileiro, isso já ficou dito, a orientação de ser a anticrese uma das espécies de garantia real, como já o sintetizara Lacerda de Almeida, que dizia isto: direito real de perceber os frutos em desconto da dívida, segundo as regras gerais da imputação em pagamento. Ou seja,
imputação relativa aos juros e ao principal do crédito, ou capital. No mesmo sentido, Lafayette. A anticrese é um direito real, e como tal, adere à coisa e a acompanha por todas as mutações porque ela passa. E de maneira menos concisa, mas com um caráter pedagógico, de explicação muito interessante, ouçamos Cláudio Bevilacqua, que é de uma clareza sempre meridiana. Diz ele, anticrese, direito real sobre imóvel alheio, em virtude do qual o credor obtém a posse da coisa, a fim de perceber os frutos e imputá-los no pagamento da dívida, juros e capital, porém permitido estipular que os frutos sejam, na sua totalidade, percebidos à conta dos juros. Ou seja, o que ele quer dizer, olha, normalmente juros e capital, mas se for o caso, as partes podem celebrar um contrato restringindo a que a cobrança diga respeito apenas aos juros. Lacerda de Almeida e Abonando Afonso Fraga ensinaram a haver duas espécies de anticrese no direito brasileiro. Uma como contrato autônomo, outra como pacto adjeto à hipoteca. A essa divisão pode acrescentar-se ainda uma referência de Lafayette, que toma o vocábulo anticrese em dois sentidos, o de convenção ou contrato e de direito real, foi como eu disse. Pode ser o título, nós falamos do título da anticrese, uma escritura notarial de anticrese, como podemos também considerar como direito real correspondente ao direito real de anticrese. Então, ao fundo, são três sentidos, não é? A anticrese com actum, como título, que é exatamente o conteúdo material, título em sentido material. A anticrese como título em sentido formal, por isso podemos falar numa escritura pública anticrética ou de anticrese, escritura notarial de anticrese, ou ainda o direito real correspondente, que se consagra com o registro do título, dos títulos, ou seja, do título material no primeiro momento, mas por meio do título formal, no registro imobiliário. Também temos aqui uma outra classificação de Afonso Fraga, que fala em anticrese comum e anticrese a termo. A anticrese comum, o credor se imposta do imóvel de maneira imediata. Recebe o imóvel e pronto, está resolvido o assunto. Na anticrese a termo, o apossamento se dá com o inadimplemento do débito em dado tempo. Ou seja, eu faço a anticrese dizendo, olha, se não houver pagamento, em tal data, eu me aposso do imóvel. Não seria de todo também impossível imaginar-se uma anticrese condicional. Se não houver pagamento, eu assumirei assim que não haja. Bom, como é que isso se instituiu no direito brasileiro? Como é que o direito posto recepcionou esse instituto que já vinha pois do direito romano? A lei brasileira 1237, famosa lei de 1864, de tanta importância para o registro imobiliário brasileiro, alistar a anticrese entre os ônus reais, artigo 6º. Mas esse é o ponto, como se tratava, com essa lei 1237, de uma normativa própria para as hipotecas e não para as demais garantias, não houve nessa lei brasileira 1237 noção alguma, nem disciplina acerca da anticrese. Apenas se mencionou que era uma garantia real e não se tratou mais do assunto. Por sua vez, com o golpe republicano, logo veio a edição de um decreto, 169-A de 1990, que nós nos temos referido algumas vezes, de 19 de janeiro, que revogou de modo expresso a Lei 1237, sem embargo repetir a amplíssima parte das disposições. Ou seja, reiterou em grande medida o que já havia na Lei 1237, mas revogou-a expressamente. Mas não foi além dessa enunciação também de anticrese ser ônus real, apenas mencionou novamente, nada se disciplinou. Então, em rigor, coube ao Código Civil Brasileiro de Bevilacqua, o Código de 1916, versar adequadamente a anticrese, o que fez nos artigos 805, 811, e reiterou essa disciplina
o Código Civil atual, nos artigos 1506 a 1510, com alguma muito escassa inovação, tanto no artigo 1510 quanto no parágrafo 1º do artigo 1507. Foram muito escassas, volto a dizer, as inovações do Código Civil de 2002 em relação ao Código de 16, no que se refere à anticrese. Bom, vamos fazer uma breve análise dessa disciplina. O caput do artigo 1516 do Código Civil de 2002 tratou de dar-nos uma noção, um conceito de anticrese, ali repisando a sua extensão. Lembra-se aquela discussão se abrangia só juros ou se podia abranger capital. E diz, não, pode sim abranger juros e capital, nos termos que já eram indicados no código anterior, no caput do artigo 805 do Código de 16. Então, a anticrese tanto pode abranger juros quanto o principal do crédito. Adotando-se, entretanto, uma restrição de apenas ter por objeto material um imóvel, diversamente do que ocorreu no direito romano. O direito romano admitia a anticrese para bens móveis. A observação parece razoável, por exemplo, de Washington Barros Monteiro e de outros autores também, de que se fosse admitido abarcasse a anticrese uma coisa móvel, estar-se diante do penhor. Então, como o senhor sabe, eu tenho sempre fomentado a consciência da importância da documentação pública, da atuação notarial. E essa é justamente a hora de um notário perceber, precatar-se de que alguém seria raríssimo, mas enfim, alguém vai a um cartório de notas, um tabeliário de notas, e diz, olha, eu quero fazer anticrese envolvendo aqui este meu automóvel, ou determinado bem móvel, outra coisa móvel que seja. Bom, muito bem, nós podemos fazer isso, mas em forma de penhor, quer dizer, cabe ao notário dar a conformação jurídica, explicar exatamente as diferenças, essa é a função do notário. Não é pura e simplesmente a indicação, a manifestação externa de uma vontade mal configurada dos clientes. Portanto, é penhor, no fundo. Além disso, o imóvel, que só pode ser dado em anticrese pelo titular de domínio, deve ainda ser alienável e estar em comércio. Então, agora nós temos 3 características. Para que haja anticrese, que, volto a dizer, está limitado ao imóvel no direito brasileiro, o partícipe do acordo, que é aquele que dará o imóvel em anticrese, deve ser titular do domínio, legitimado registral, segundo o sistema formal de garantias. O imóvel deve ser alienável e estar em comércio, ou seja, ser de livre disposição. Olha o que diz o artigo 1420. Só aquele, do Código Civil de 2002, só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Está muito claro isso. Todavia, embora eu tenha aqui observado que só o titular de domínio pode dar o imóvel em anticrese, aqui devem incluir-se os titulares de domínio útil, o enfiteuta e o usufrutuário. São titulares de domínio, embora titulares de domínio útil, não domínio eminente. Só que aqui temos uma característica. A anticrese, neste caso, quando ela for concertada com o titular de domínio útil, ou seja, o enfiteuta ou o usufrutuário, ela terá a sua duração limitada ao tempo mesmo desse domínio útil. Ou seja, não pode ir além desse domínio útil, que aí então interferiria com os direitos do titular do domínio eminente. A anticrese, prosseguindo, exige a investidura possessória do credor, ou seja, o empossamento da coisa.
Isso significa o que se chama de traditio rei immobilis, ou seja, a tradição da coisa imóvel. A convenção, isso diz Lafayette, a convenção por si só, chamada nuda convenção, não basta para transferir o direito anticrético ao credor. Ou seja, não basta o mero contrato e sequer o registro. Sequer o registro. É exigível a tradição do imóvel sobre o qual ela se construía. Aqui nós teríamos que discutir esse tema, com essa tese de Lafayette, de que não bastaria, portanto, a tradição que se operaria mediante o modo registral. Cabe distinguir. Ainda que essa tradição imobiliária se expresse no direito brasileiro de modo simbólico ou espiritualizado, nós sabemos, nós temos uma tradição real, mas nós temos vários tipos de tradição simbólica. Desde os tempos antigos do direito romano, nós tínhamos lá várias formas de tradição simbólica que emergiam perante o notário. Perante, antes do notário, os escribas medievais. E hoje, com o registro de imóveis, nós temos essa tradição simbólica ou espiritualizada que se dá pela inscrição. Mas uma coisa é a inscrição para que a anticrese seja constituída e valha, pois, contra terceiros, inclusive, porque é direito real. E outra diversa, esse é o ponto, é o fato mesmo da tradição exigível, real e não apenas a registrária, para que a anticrese se efetive. Posta apenas a salvo aqui a situação que é potencial da anticrese a termo, aquela que se vai construir se em determinada data não houver o pagamento. Porque a posse do prédio pelo credor anticrético é uma condição necessária para o uso e fruição do imóvel. Então nós temos que distinguir aqui. Para valer contra terceiros, a anticrese se considera já realizada, efetivada, mediante a inscrição. Mas para que ela se efetive entre as partes, há necessidade do empossamento do imóvel pelo credor anticrético. Isso é uma distinção importante e só por isso já valeria a pena nós considerarmos o tema academicamente. Mas eu fiz uma proposta de estudo de campo, né? Porque nos vários cursos aí que eu tenho participado, já desde o tempo em que eu ainda lecionava na Escola Paulista da Magistratura, aqui em São Paulo, e em outras entidades, vem sempre gente querendo indicação para trabalhos de conclusão do curso. E que costumam ser trabalhos mais do mesmo. Quer dizer, sempre se escreve sobre a mesma coisa, quase sempre se cita os mesmos autores, quase sempre se chega às mesmas conclusões. Os melhores trabalhos são apenas os mais bem escritos, os mais bem fundamentados em doutrina anterior. Mas há uma certa pouco espírito de inovação nos estudos. Isso, embora seja importante, eu acho que nós nunca devemos desconsiderar os autores anteriores, e eu mesmo aqui tenho feito várias referências a autores precedentes. Nós temos que nos lançar a novas angulações e a novos estudos também. É assim que a doutrina progride. O que nós devemos fazer, para usar uma expressão conhecida, é subir no ombro dos nossos maiores. Ou seja, é não desconsiderar esses maiores. Nós sempre, de algum modo, somos uma síntese, um resumo do nosso próprio passado. Isso tanto individual como coletivamente. Então nós devemos considerar, sim, muito atentamente a lição que nos deixaram os nossos maiores. Mas podemos tentar um passo além no caminho que eles já vinham traçando. Não é ir contra o pensamento, não é essa bobagem ingênua e aventureira de espírito, com todo respeito, um tanto infantil, de sempre ser contra o que já disseram. Não, esse espírito de contradição é inútil e quase sempre desgraça a doutrina, mas é progredir na linha do que a doutrina vem indicando. Distinguir.
Se for o caso mesmo, às vezes apontar, olha, aqui eu estou divergindo, mas enfim, com muita seriedade, com gravidade. Nós precisamos descobrir temas novos. E não só temas novos, muitas vezes aspectos novos de temas antigos. Olha aqui, eu fiz uma proposta que não deve ser muito difícil fazer, que é de descobrir quantos registros de anticrese nós tivemos nas últimas décadas no Brasil. Esse trabalho de campo pode ser feito num cartório, nos cartórios de uma cidade, por exemplo, Curitiba, São Paulo, isso não é muito difícil de verificar. Mais amplamente, para quem queira se dedicar a isso, os cartórios de um estado inteiro. E se isso é possível, não sei se será tão fácil fazer isso, tentar ter uma ideia nacional do que se fez em matéria de anticrese. Eu confesso que eu ingressei nessa área de estudos, de trabalho na magistratura, no âmbito do direito registral, em 1984. Estive por ela até fins de 1987, voltei depois em 88, fiquei até fins de 89, voltei depois em 92, foi a última participação, na verdade 91, fim de 91, início de 92, última participação que tive atuando especificamente, e mais recentemente estive ao integrar o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. Estive por 2 anos vendo algumas questões de registro. E em nenhuma vez ao longo de todo esse tempo me deparei com um caso de anticrese. Já é significativo do pouco uso. Mas pode dar-se o caso, isso é interessante, como o Brasil é muito grande, uma dimensão continental, como se costuma dizer, não me surpreenderia de todo que em alguma região do país se houvesse a criação de um certo costume de fazer anticrese. Pode ser. Eu acho pouco provável, mas pode ser. Quando eu assumi a carreira da magistratura, depois do concurso, há quase 42 anos, dia 2 de março eu completo 42 anos de magistratura, eu tive no meu período de substituição, rodei várias cidades, várias comarcas do estado de São Paulo, eu descobri uma coisa interessante, cada comarca tinha o seu código de processo civil próprio, ou seja, um modo interpretativo, um modo de compreensão e de aplicação aos casos de um mesmo código de processo civil. Então, não me surpreenderia se houvesse aqui a anticrese em um lugar e não houvesse no restante do país. Esse é um trabalho de campo interessante. Fica aí a sugestão para os nossos jovens e intrépidos estudiosos do direito notarial registral. Mas muito bem. Doutora Mônica, bom dia novamente. Eu agradeço esse comentário a respeito da minha presença aqui nessa página prestigiosíssima do Anoreg Paraná. Doutor Valdecir, grande registrador aqui em São Paulo. Doutora Priscila Gabriele Manfredini da Rosa, muito bom dia. Maria Augusta reapareceu ontem, senti sua falta na aula, Maria Augusta. Doutora Juliana Tomazzoni, bom dia. Muito bom, já está feito, precisa fixar a data. É só fixar a data, doutora Mônica. Doutora Mariana Martins, grande nome do registro imobiliário brasileiro, paranaense, presidente da Aripar, professora lá do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Priscila, minha estimadíssima amiga, registradora, e a Priscila foi minha aluna também, a honra minha, na Escola Paulista da Magistratura, no tempo que eu lecionei por lá. A doutora Aline Miranda, agora, ela no dia, acho que foi 1º de março, salvo engano, no dia 1º de março, completa 5 anos de magistratura. Por que eu sei essa data? Porque ela foi aprovada no concurso cuja comissão fui eu presidente, o concurso do 185, que se tornou famoso porque o desembargador Arthur Beretta lançou um brado que era de Viva o 185. Isso acabou se tornando conhecido. O concurso, me deixa saudade a realização desse concurso. E a doutora Aline, que
perambulou pela Vara de Registros Públicos, pela primeira Vara de Registros Públicos aqui da capital, com muito êxito, por sinal, muito reconhecimento de todos. Acabou trocando, provisoriamente, espero, a dedicação aos registros por uma dedicação um pouquinho mais ampla e que me é muito interessante. É a área em que eu me encontro no Tribunal de Justiça, indo trabalhar em vara de fazenda pública. E o presidente atual da Seção de Direito Público, meu queridíssimo amigo Paulo da Costa Magalhães, convidou-a para integrar a equipe de juízes assessores do gabinete da presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Escolha, a meu ver, acertadíssima. Essa moça é uma excelente magistrada, embora bastante jovem e, sobretudo, muito jovem na carreira ainda, mas já deu mostras de ser muito prudente, de atuar com muita serenidade, de estudar e decidir com firmeza. Firmeza que não quer dizer arbitrariedade, mas quer dizer solidez nos fundamentos, discrição nos fundamentos, etc. Então, parabenizo os dois, meu amigo Dr. Paulo pela feliz escolha e a Aline por ter sido escolhida. Muito bom. Cláudia Rosa, grande estudiosa também dos registros e das notas, meus cumprimentos. Mariana, novamente bom dia. Espero que esteja tudo bem com a família. Doutor Hilário Lula. Doutor Hilário é um dos advogados mais conhecedores do direito imobiliário que eu tenho a felicidade de conhecer pessoalmente. É um grande nome e uma pessoa também de excelente trato. Prezado Rodrigo Oliveira, tem ali a sorte de viver nesta belíssima cidade de Goiânia. Doutor Mário Martinelli, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui. Laura, estimada aluna e amiga, tudo bem? Doutora Eliana Rodrigues, bom dia. Doutor Rogério, valeria a pena, doutor Rogério, estudar aqui o tema da anticrese. Talvez valha a pena que se dedique, se não a ouvir depois a gravação, a ler o texto que se publicará no dia de amanhã. Doutor Fernando Abreu Costa Júnior, assessor da Noreg Paraná, assessor jurídico da Noreg Paraná, que teve a ideia felicíssima e que, graças a isso, projetou o nome da Noreg Paraná como um centro de referência nos estudos do direito notarial registral, ao estabelecer lives durante esse nosso período de política adotada para a situação de enfermidade atual, e que comanda também a série Pinga Fogo, mantida pela Noreg do Paraná. Estimada doutora Margarete Maia, muito bom dia. Estarei, se Deus quiser, aí perto da sua felicíssima terra cearense. Quem sabe, será pouco provável, mas quem sabe, dou um pulinho aí à Fortaleza, de que eu gosto muito. Aí eu posso revê-la e também, igualmente, rever a minha queridíssima amiga Thaís Castelo Branco. Muito bem, vivo 185. Só falei a verdade, doutora Aline, só falei a verdade. Bom, eu os convido a todos para que não percam amanhã não sei se deve falar conferência ou palestra da doutora Mônica Varavec, que vai tratar do tema da distinção, se é que há, entre escritura pública notarial e ata notarial. A doutora Mônica tem uma larga experiência, não só nesses 4 anos de que é titular no cartório do Boqueirão, mas em tempos anteriores, tendo passado por cartórios de outras especialidades também, que lhe dá uma experiência prática muitíssimo importante na matéria do extrajudicial. Então será amanhã, às 19h30, no YouTube do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, com a participação do professor Grimoni e do desembargador Cleiton Maranhão. E também reitero que a partir do mês de março, próximo mês de março,
em meados, nós vamos alterar a data e o horário das duas sedes, registro sobre registros e o claves notariais e registrais. Registros sobre registros será uma série exposta às segundas-feiras, a partir das 19 horas, e a claves notariais serão às terças-feiras, também a partir das 19 horas. Então vamos alterar o dia do registro sobre registro, que deixa de ser quarta para ser segunda, e vamos alterar, manter o dia do claves notariais, continua na terça. Só que vamos alterar, em ambos os casos, o horário. Em vez de ser às 10h30, será a partir das 19 horas, atendendo assim ao pedido de alguma desta gente generosa que nos acompanha. Muito obrigado a todos, desejo um bom final de semana e, quem sabe, nos revemos amanhã na palestra da doutora Mônica. Muito obrigado.